Independentemente se alguém crê ou não, Jesus voltará. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabemos que viver neste mundo é pela fonte certa, é pelo Deus certo. Esse estudo vem devido a um comentário de uma pessoa que se diz ateu. Uma vez que o conceito de ateísmo é muito complicado, porque tem todas as suas vertentes, de forma simples, entendemos que é a negação, é a desconsideração da crença em deuses, em anjos, em demônios. Ou seja, não acredita em nenhuma divindade e o seu ponto principal é que não acontecerá nada após a morte. O ateísmo faz parte do pecado e o pecado está a serviço do diabo. No entanto, este pensamento diabólico não é do nosso tempo presente. Vem desde a queda do homem. Então, todos os descendentes de Adão e Eva trazem uma natureza pecaminosa das mais diversas que você possa imaginar. E entre tantas ações pecaminosas vem a cegueira espiritual e a cauterização da mente. Aqui temos uma humanidade que tinham uma história real, um fato real da existência de um jardim do Éden. Eles tinham informações que o homem veio do pó da terra. Eles tinham informações que uma mulher veio de uma das costelas do homem. Então, esta humanidade tinham motivos de sobras para acreditar em um Deus criador. Depois, a humanidade continua a partir de Noé, mas sem perder a natureza adâmica. Ou seja, 3 relatos para que a humanidade continuasse tendo motivos de sobras sobre a existência do Deus Criador. A humanidade tinha informações do Jardim do Éden, da formação do homem e da mulher e também da destruição da humanidade, descendentes de Adão e Eva, ali no dilúvio. No entanto, a humanidade que veio de Adão e Eva pereceram nas águas do dilúvio, exceto Noé e a sua casa. A humanidade novamente surge sobre a terra através de Noé. Sabemos que a descendência de Adão era pecaminosa. Por assim dizer, aqueles que vieram de Noé também levavam consigo a natureza adâmica. E lembrando que muitos dos descendentes de Adão e Eva buscaram
e invocaram ao Senhor. E assim como Adão e Eva, eles também voltaram ao pó. E surge um período de uma geração pecadora, onde Deus só enxergou Noé e a sua casa. Por isso veio o dilúvio. Depois do dilúvio, através de Noé, Deus novamente permite a humanidade sobre a terra. Da mesma forma que os descendentes de Adão e Eva carregaram uma natureza pecaminosa, não é diferente com os descendentes de Noé. Eles também marcharam, eles também carregaram uma natureza pecaminosa. E entendemos que Noé não é o novo genitor de uma nova humanidade, porque ele também é descendente de Adão e Eva. Assim como os descendentes de Adão e Eva, que tiveram de escolher entre dois caminhos. O primeiro era servir a Deus, invocar o nome do Senhor, como também tiveram a escolha de não servir a Deus. No entanto, não seria uma nova humanidade. Exatamente porque Noé e a sua casa foram preservados. Agora, a humanidade que vem sobre a terra, ela vem de Noé, mas com as mesmas naturezas, com os mesmos defeitos de todos os descendentes de Adão e Eva. O que se pode ver é uma descendência tanto na época de Adão e Eva, como também na época de Noé. Uma descendência que irá marchar sobre a terra, tendo que escolher entre três caminhos. O primeiro era invocar, servir, fazer a vontade de Deus, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, mas não andando no pecado, desviando-se de todo o mal. E o segundo é saber da existência de Deus, da sua história, da sua palavra, mas viverem ao seu bel prazer, viver à sua maneira. Se bem que naquela época, como diversas épocas, a mente das pessoas se dividiam. Umas diziam: eu respeito a Deus, eu sei que tudo isto é verdade, mas eu vivo a minha maneira. Como também muitas pessoas, sabendo da existência de Deus e da sua palavra, eles blasfemavam, brincavam, atacavam, não davam a mínima para Deus, como hoje não é diferente. E o terceiro é a negação da existência do Criador. Quantas pessoas nasceram e negam a existência de Deus, mesmo ouvindo pessoas falando: será que vai chover? Se Deus quiser. Eu irei viajar amanhã se Deus quiser, mesmo ouvindo a frase que contém o nome de Deus. E a negação da existência de Deus é uma ação do pecado. É uma obra da carne. Todas as pessoas que nasceram e as que vão nascer não escaparão da natureza pecaminosa. Desde que o pecado entrou no mundo, o diabo ele tem cauterizado a mente do homem para que ele esqueça de onde ele veio, até ele não acreditar mais no Deus que criou todas as coisas. Por isso que você vê pessoas de várias culturas
dizerem que não acreditam em deuses e muito menos em um Deus supremo. Volta e meia, vamos nos deparar com alguém ou com algum comentário de pessoas que em algum momento na vida acreditaram em alguma coisa e hoje elas não acreditam em nada. Quanto a nós que conhecemos o Deus da Bíblia, sabemos que é o ataque direto do diabo. Por isso vemos pessoas legais, educadas, incríveis, que diz: eu não acredito em Deus. E eles respeitam todas as religiões. Por outro lado, existem pessoas que também diz: eu não acredito em Deus. Mas eles vivem atacando todas as religiões, todas as pessoas que professam a sua fé em algo. Eles atacam o tempo todo. Pessoas que se dizem: eu não acredito em Deus, mas eles atacam o Deus que servimos. E assim, eles sempre vão nos atacar de diversas formas, de várias maneiras que nem imaginamos. E sendo eles assumidos, deveriam viverem as suas vidas sem atacarem ninguém. Agora, somente nós que servimos ao Deus verdadeiro entendemos exatamente por que estas pessoas se levantam contra todos e todas que acreditam em alguma divindade, que acreditam em algum Deus com letra minúscula. Agora, nós não estamos entre estas pessoas, porque acreditamos no único e verdadeiro Deus. No meio de todos que acreditam e que professam a sua fé em alguma coisa, nós somos os mais atacados por estas pessoas, duramente. E com a entrada do pecado no mundo, a mente do homem foi cauterizada. Ele foi preso a uma cegueira espiritual. E Satanás ele vem se utilizando das ações, das obras da carne. Por isso, esta posição de ateísmo vem desde o começo do mundo. E é impressionante quando eu digo começo do mundo. Como é que aquelas gerações após a queda iriam duvidar de um Deus que fez todas as coisas? É impressionante, ou seja, é assustador. Então, pessoas de todos os tipos, de todas as naturezas, não sabem a causa de serem ateus. Há alguns que dizem: eu não tenho culpa de ser assim. Eu não tenho culpa de não acreditar em nada. E o ateísmo permeia no mundo hoje, independentemente da faixa etária e também da classe social. Portanto, todas as pessoas que já morreram em diversas épocas do passado, elas morreram sem acreditar. Mas, por outro lado, elas viveram ao lado de pessoas que acreditavam em Deus. E nem por isso elas se tornaram inimigas daqueles que acreditavam
em Deus. E hoje não é diferente. Muitas pessoas dos dias atuais que não acreditam em Deus. E elas vivem muito bem, vivem até mesmo com um certo respeito dos que vivem nos dias de hoje que acreditam em Deus. O que eu quero dizer que todas estas pessoas citadas aqui, as de gerações passadas e as de hoje, elas aparentemente inofensivas a nós que acreditamos em Deus, elas não deixam de serem armas nas mãos de Satanás. E não pense você que estas pessoas que não acreditam em nada, e muito menos em Deus, que elas não fazem mal para a nossa fé. De uma forma indireta, de uma forma sutil, elas são armas do inimigo. Agora irei falar de um ateu que no momento aqui no Brasil ele tem representado a muitos ateus e ateias que existem aqui, e ele é um verdadeiro inimigo do Deus da Bíblia, que ele não acredita, da Bíblia que ele não acredita, do Espírito Santo que ele não acredita e de Jesus que ele não acredita. Hoje, com a internet, em todos os países, em todos os lugares, existem pessoas desse tipo que estão proliferando, estão espalhando dúvidas, que estão sendo usados por Satanás. E falando aqui do nosso Brasil, nós temos muitos homens, muitas mulheres que se tornaram ateus e ateias. E eles estão se utilizando das redes sociais para contaminar aqueles que acreditam em alguma coisa, tanto aqueles que não acreditam em nada. Aqui no Brasil existem vários, mas eu irei falar de 3 deles, da qual eu não irei citar o nome de 2. O primeiro deles já tem um tempo nas redes sociais. Ele é professor de teologia e usa da sua formação para atacar Jesus, a Bíblia, o Espírito Santo e Deus. Ele ganha por ensinar de forma distorcida, de forma errada, a Bíblia. E muitas pessoas estão sendo enganados e enganadas por ele. E o segundo, ele já tem um tempo nas redes sociais. Muitas pessoas se enganam com ele, porque ele pega trechos da Bíblia de uma forma sutil, que quem não prestar atenção no que ele está dizendo, você entende que ele está ensinando a Bíblia, você pensa que ele está esclarecendo a Bíblia, quando na verdade ele está atacando a Bíblia de uma forma indireta. Eu, quando tinha assistido alguns vídeos dele, eu
pensava, eu achava que ele estava ensinando-a, que ele estava esclarecendo a Bíblia. Depois eu percebi em outros vídeos dele que ele é ateu, que ele ataca a Bíblia. E ele é um ateu assumido. Tanto é que nestes últimos vídeos ele fala abertamente o que levou ele a se tornar um ateu, um gnóstico. E atenção, talvez você, leitor da palavra, você, homem de Deus, mulher de Deus, cuidado, porque talvez você esteja seguindo nas redes sociais ou escutando ou ouvindo algum material de alguém que é um ateu. Ele vem de uma forma tão discreta que você pode estar acompanhando o trabalho de um ateu. De repente, alguém está conversando com um ateu, com uma ateia e não sabe. Porque muitos deles conhecem mais a Bíblia do que certos crentes, do que certos líderes religiosos. Não somente basta conhecer a Bíblia para nós. Precisamos estar na dependência. Precisamos pedir Deus para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa convicção. Precisamos pedir a Deus para que venhamos ser todos os dias mais e mais tementes a Ele. Não adianta procurar erros na Bíblia. É tempo perdido dar ouvido a pessoas maléficas. Sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Os sinais estão aí. O mundo está a cada dia mais indo para maldade, como diz. O mundo jaz do maligno. Então muitas pessoas às vezes querem que Jesus volte logo exatamente para dar um fim na maldade humana. Já ouvi pregações onde pessoas dizem, volta logo Jesus. Já ouvi cânticos dizendo, volta Jesus, porque aqui está difícil. E é muito normal um cantor cristão, um ensinador da Bíblia, um pregador, ele fala, volta logo Jesus, porque as coisas aqui estão difíceis. Alguns meses atrás, eu e mais 2 colegas, ali no meu trabalho, estávamos conversando e um deles foi picado por um mosquito da dengue. Ele quase morreu, passou por maus bocados. E o outro amigo, ele tem um conhecimento da palavra de Deus. E ele disse que o aumento desse mosquito da dengue, né, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, ele disse que é a volta do Senhor Jesus. Quando ele disse isto, esse colega que foi picado pelo mosquito da dengue e que passou situações difíceis, ele disse com um tom de brincadeira. Ele dizia o seguinte, por que Jesus não volta logo? O que é que Jesus está esperando? Porque as coisas estão indo de mal a pior. E entendemos que nós, nesta caminhada, não podemos pedir para que Jesus volte na nossa geração, para que a gente seja beneficiado, para que a gente saia deste sofrimento em que o mundo vive. Nós temos que permanecer na posição, fazendo a vontade dele. A única forma que cabe a nós de acelerar a volta de Jesus é pregando o reino, é evangelizando. E são muitas passagens que temos
para que nós não venhamos querer que a volta de Jesus aconteça. Nós temos muitas passagens que diz para que a gente permaneça fazendo a vontade de Deus, para que a gente permaneça na sua vontade, para que a gente não fique querendo uma resposta aqui, acolá. Quando a Bíblia diz, nós ouvimos. Quando a Bíblia se cala, vamos calar com a Bíblia. Nós temos no livro de Daniel, de capítulo 12, e os versículos 8 e 9. O 8 nos diz assim, Daniel falando: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele fez uma pergunta. E o 9 diz o seguinte: e ele disse, ou seja, o ser angelical responde para Daniel. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. E temos também no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde diz a epígrafe, o sermão continua, exortação à vigilância. O capítulo 24 de Mateus, o versículo 36 nos diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E entre tantas passagens, vou deixar mais uma aqui, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e os versículos 6 e 7. Nos diz assim o 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Uma pergunta. E ele responde no versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E como eu disse anteriormente, o ateu, ele combate a Bíblia, que segundo ele não acredita. Ele combate Deus, que segundo ele não acredita. Ele combate Jesus, que segundo ele não acredita. Ele combate o Espírito Santo, que segundo ele não acredita. E é exatamente isso que o diabo quer fazer. Ele quer contaminar todas as pessoas, como ele fez com aqueles da geração de Adão e Eva. Eu volto até a falar. É algo assustador aquelas pessoas duvidarem de Deus, porque eles estavam vivendo praticamente perto de onde existiu o Jardim do Éden. Eles estavam vivendo perto de onde eles tinham informações que Deus formou Adão e Eva. Então, por que duvidar? Como eu falei anteriormente, teve pessoas que não, continuaram tementes, mas muita gente continuaram contaminadas com a dúvida, contaminadas com o ateísmo. Então, o ateísmo é uma arma do diabo. O ateísmo é uma artimanha do inimigo. Quando nós vemos pessoas ateus e ateias nos dias de hoje, é porque sempre existiram. E eles são ferramentas na mão do diabo. Eu tinha falado anteriormente que as gerações de Adão e Eva, depois do ocorrido dilúvio, depois das gerações ali seguindo depois de Noé, nós vemos pessoas, uma humanidade caída no pecado, na cegueira espiritual, de não acreditar em um Deus que fez todas as coisas, inclusive que formou o homem e a mulher. Eles duvidaram. E depois do Antigo Testamento,
nós adentramos no Novo Testamento e vemos o apóstolo Pedro passando por uma situação parecida. Porque chegaram pessoas ímpias, escarnecedores, e criticaram a demora de Jesus. E não eram pessoas totalmente ímpias, eram pessoas que tiveram conhecimento da lei de Deus. Pessoas que tiveram conhecimento acerca das promessas de Deus. Eles chegaram para Pedro e falaram que tudo continuava normal, igual. E que essa promessa divina de Jesus, nada de acontecer. Se bem que aconteceu um fato parecido no tempo de Gideão. Ali não envolveu o ateísmo. Ele continuava acreditando em Deus, mas ele entendia que Deus não estava sendo com eles, por conta dos inimigos, por conta dos midianitas. E é muito fácil entender isso. Quando é que Deus não é conosco? Quando é que Ele não é com nós? Quando estamos em pecado. Onde há pecados, Deus não pode operar. Atenção, eu quero mais uma vez aqui confirmar que Gideão ele não foi ateu. Ele entendia que Deus não estava sendo com eles naquele momento, mas ele continuava confiando em Deus. Aqui em Juízes, de capítulo 6, e os versículos 11, 12 e 13, nos diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias-Rita. E Gideão, seu filho, estava mailhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Vejam só, a confirmação está no versículo 13, porque Gideão diz: os nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Ele se refere ao Senhor. Porém agora o Senhor nos desamparou, ele refere o Senhor, e nos deu nas mãos dos midianitas. Vejam só, ele não é ateu. Ele estava falando de uma situação que ele entendia que o Senhor tinha desamparado eles. E sabemos que muitas situações nos juízes, no tempo dos juízes, Deus sim abandonava o povo e permitia que até mesmo os inimigos os castigasse, os oprimisse. E no tempo do apóstolo Pedro, é assustador a sua profecia, porque ele diz no capítulo 3 e nos versículos que eu irei citar aqui, o versículo 3 nos diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais
dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Notem uma coisa, são pessoas que vão cobrar a volta de Jesus. Ele disse que nos últimos dias surgiria estas pessoas. E estas pessoas são dos 4 cantos do mundo. E o que significa cobrar a vinda de Jesus? É exatamente de eles não conseguirem esperar. É de exatamente eles acharem que tanta maldade está acontecendo no mundo e Jesus ainda não se manifestou. Então eles irão cobrar de quem? De nós que servimos a Deus. Eles irão cobrar dos nossos líderes espirituais, dos nossos pastores. E o apóstolo Pedro, ele é enfático. Ele diz: surgirão escarnecedores que vão andar segundo as suas próprias concupiscências. Pessoas carnais. Na minha família tem, na sua tem, em qualquer lugar tem. Pessoas de todos os tipos, pessoas de todos os lugares que vivem uma vida de carnalidade, mas ficam cobrando a volta de Jesus. E fazem piadas, brincadeiras, blasfêmias, deboches acerca da volta de Jesus, que para eles está demorando. Aí a importância de termos o Espírito Santo em nossas vidas. Ele é o combustível para que a gente venha continuar a caminhada. É Ele que nos dá este prazer, esta confiança, este ânimo de falar acerca da volta de Jesus. Por isso somos o maior número de cristãos em todo o mundo, nos 4 cantos da terra. E é só o Espírito Santo que nos reveste de poder. É só Ele que nos fala toda a verdade que há em Cristo Jesus. Por isso que servir a Deus é tão bom. Note uma coisa, você é brasileiro, nunca foi no Oriente Médio, nunca foi em Jerusalém, nunca foi em Israel, e você é brasileiro. Por que você tem essa fé, essa certeza em Jesus? Por que você acredita em Jesus? Porque você sabe que Ele vai voltar e nada vai mudar isso de você. Nada vai tirar isso de você. Porque o Espírito Santo habita em vós. Por isso que daqui para frente, todas as vezes que você ouvir comentários e argumentos de todos os ateus, seja nas redes sociais, seja nos meios de comunicações, eles não vão permanecer dentro de você. Exatamente porque você só escuta, só ouve a voz do Espírito Santo, de Deus, de Jesus e da Bíblia. Por isso temos que conservar nos nossos corações a palavra de Deus na 2ª carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 8, que diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E somos bem-aventurados, porque todo dia é dia de se aproximar do Pai, de marchar para o Pai, de adorar o Pai, de glorificar ao Pai. E Jesus, Ele é o único acesso, a única porta que nos conduz ao Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu fico por aqui e que Deus abençoe a todos.